Fala galera, tudo bem? Eu sou o Victor Miranda e hoje nós vamos estudar expressões condicionais, expressões booleanas e operadores lógicos. Você já precisou tomar uma decisão na sua vida em algum momento? Seja para pedir uma pizza, seja de frango ou seja de bacon, ou seja para poder sair de casa e levar um guarda-chuva ou não. Se você já passou por isso, então você já usou lógica condicional. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. No Python, a gente pode ensinar o computador a tomar decisões sozinhas, seja utilizando expressões booleanas, expressões condicionais ou operadores lógicos. Parece complicado, né? Mas eu te prometo que ao final desse vídeo você vai estar dominando todos esses conceitos. E tem mais! O que nós vamos ver hoje é essencial para a linguagem de programação e vai te abrir um leque de opções para desenvolver sistemas inteligentes que tomam decisões automaticamente. Então, bora codar! Então, como falamos, na aula de hoje nós vamos ver expressões condicionais, expressões booleanas e operadores lógicos. Em programação, muitas vezes queremos que o computador tome decisões com base em condições específicas. Para isso, usamos expressões condicionais com o comando if e expressões booleanas. O que são expressões booleanas? Uma expressão booleana é simplesmente uma comparação que retorna true ou false, ou seja, quando você quer comparar algo, você quer saber se a resposta é verdadeira ou falsa. Isso é uma expressão booleana. E como que a gente passa essa informação para o computador? Como que o computador sabe o que é uma expressão booleana? A gente tem formas de utilizar operadores que vão nos auxiliar nessa tomada de decisão através da programação. Então, se eu quero comparar se um valor é igual a outro, eu vou utilizar dois sinais de iguais. Então, lembra quando eu falei que quando a gente está atribuindo valor a uma variável, o sinal de igual não significa igualdade? Então, quando eu quero simular, quando eu quero falar sobre igualdade em programação, especificamente na linguagem Python, nós temos que utilizar o igual duas vezes. Então, como nesse exemplo aqui, ó, o igual verifica se dois valores são iguais. Então, aqui 10 igual a 10. Isso é um exemplo que retorna true. Se eu quiser saber se os valores são diferentes, como que eu faço? Eu coloco o ponto de exclamação e o igual. E isso simboliza o sinal de diferente. Então, se eu quero saber, como aqui no texto, se 10 é diferente de 5, eu vou colocar 10, exclamação igual a 5. E também temos os operadores de maior e menor, assim como é na matemática. Então, o mesmo símbolo que a gente usa na matemática para maior ou menor, a gente vai utilizar aqui em programação também. Ele também é útil. E se eu quiser falar se algo é maior ou igual, ou menor ou igual, eu vou utilizar da mesma forma, basta eu colocar o sinal de maior e o sinal de igual posteriormente. Além desses, nós também temos a função de pertence. É quando nós procuramos saber se algo pertence a algum conjunto, seja uma lista ou seja um conjunto de caracteres. Então vamos lá, vamos ao primeiro exemplo aqui que eu separei para vocês. Print 10 igual a 10. O resultado dessa execução tem que ser um true. Ele está me dizendo que a comparação entre o número 10 é exatamente igual ao número 10. Então, está perfeito, está funcionando o nosso código. E para vocês verem como ele funciona de fato, eu vou trocar o 10 por 11 e ele vai me retornar false. Então, isso aqui me ajuda muito a fazer estruturas de decisões. Então, se eu quero comparar alguma coisa com outra, eu vou utilizar isso aqui para saber se eles são iguais ou não. Vou voltar para o 10, para a gente poder ter o retorno de true aqui. Agora vamos fazer um exemplo dele sendo diferente. Então, 10 diferente, que é o ponto de exclamação, igual a 8. Vamos lá, true. E se eu colocar aqui o 10, qual é o resultado? False. Exatamente, porque o 10 não é diferente de 10. Eles são iguais. Então, vou deixar aqui o 8 para poder a gente ter o retorno de true. Agora, vamos fazer um exemplo de valores maior que. Então, se eu quero saber se o número 10 é maior que 8, basta eu fazer essa expressão. E ele vai me retornar true. Se eu colocasse 10 é maior do que 10, o que ele iria ter? False. 10 não é maior do que 10. E no 11? Também não é maior do que 11. Então, vai ser sempre assim. Eu vou estar comparando o primeiro valor de acordo com o operador que está aqui e o segundo valor.
Em programação é muito importante você experimentar. Então você pode ver que, por mais que eu já tinha visto no primeiro exemplo que o print 10 igual a 10 dava true, eu fiz testes. Eu troquei o segundo número por 8, troquei o segundo número por 11. É muito importante a gente experimentar, a gente entender o que está acontecendo por ali. Não apenas aceite o que eu estou falando, faça testes, isso é muito importante. Agora, por último, vamos fazer um exemplo com menor. Então aqui, 8 é menor do que 10. Deu true. 8 é menor do que 7. False. Então, beleza. Agora vamos para mais exemplos do igual a igual. Por que, que eu trouxe mais exemplos? Porque talvez, nesse primeiro momento, você deve estar imaginando assim: será que eu só posso utilizar isso com números? Mas a resposta é não, você pode comparar textos também. Então, eu trouxe uns exemplos de texto para a gente poder se aprofundar nesse assunto agora. Então, de maneira prática, vamos fazer essa comparação aqui. Por exemplo, aqui do lado esquerdo nós temos o Geoffrey, e do lado direito nós temos o Jamie. E a pergunta que eu faço é: a cor do cabelo do Geoffrey é igual à cor do cabelo do Jamie? Visualmente a gente consegue identificar que os cabelos deles são iguais. Tem a mesma tonalidade. O Jamie está um pouquinho mais velho aqui, está um pouquinho mais escuro, mais grisalho, mas a gente entende que é o mesmo tom de dourado. Então, como que eu posso fazer essa comparação? Antes, vamos refrescar nossa memória em relação à criação de dicionários. Na última aula, a gente criou alguns dicionários de alguns personagens e hoje nós vamos criar novamente. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. Então, vamos criar o dicionário do Geoffrey. Geoffrey recebe, abre chaves. Então, quando eu estou criando um dicionário, recapitulando, eu coloco o nome da minha variável, que seria o nome daquela caixinha lá quando a gente estava falando sobre Toy Story, sobre o Andy, mudança. Então, estou armazenando um valor dentro dessa caixa. A caixa estou colocando o nome de Geoffrey para eu sempre saber do que ela se trata. Então, agora eu já sei que esse dicionário aqui, essa variável, ela armazena dados do Geoffrey. E que tipo de dados são esses? Quando eu vejo as chaves, eu já sei que isso é um dicionário. Então eu vou começar a preencher os valores do meu dicionário em relação ao Geoffrey. O nome dele, abre aspas, nome, dois pontos, abre aspas, Geoffrey. Vírgula, sempre que eu coloco vírgula, eu posso continuar e escrever um outro atributo ali. Então a próxima chave que eu vou colocar vai ser idade. Lembrando que como a idade é um número, eu não posso colocar entre aspas, senão o Python vai entender que é um texto e a gente não vai conseguir fazer comparações de números. Então vamos lá. Depois de idade, vamos colocar a cor do cabelo, cor cabelo, aí já estava esquecendo das aspas, vamos lá, ó, aspas, cor, underline, cabelo, dois pontos. Na série, nos livros, eles chamam de cabelo dourado. Então eu vou colocar aqui dourado também, tá? E o nome da família dele, não podemos esquecer de colocar entre aspas, nome, família, é Baratheon. Pronto, criamos o dicionário do Geoffrey. Vamos imprimir para ver se deu tudo certo. Chamo a minha variável, que é Geoffrey, e dou um print nela. E aqui a gente pode ver que ele executou certinho e criou essa variável. Agora vamos criar mais uma, agora fazendo referência ao Jaime Lannister. Então o nome dele é Jaime, recebe um dicionário. Qual é o nome dele? Nome, dois pontos, Jaime ou Jamie. Idade. Vamos colocar aqui 40 anos. Não me recordo a idade dele, mas vamos assumir que ele tem 40 anos. A cor cabelo. Cor cabelo. Não é preto como está sendo sugerido, é dourado.
E por último, o nome da família. E agora eu vou aceitar a sugestão, porque de fato é o Lannister. Sempre muito cuidado ao aceitar as sugestões que o Colab te dá, porque pode acabar causando algum erro. Igual, eu aceitei a sugestão e ele já deu um erro aqui, ó, que apareceu esse aqui vermelhinho. Vamos rodar o código para poder ver o que ele vai falar, ó. Ele está aqui, ó. Tá dizendo que essa sintaxe aqui, ela não é esperada. Por quê? Ele está dando aqui que não encontra com nada, né? Por que isso? Porque aqui eu tenho uma chave aberta e uma chave fechada. Quando eu aceitei, ele fechou de novo e colocou o print dentro. Então a gente remove esse print aqui. E ele vai funcionar perfeitamente. Agora vamos fazer a comparação que a gente falou aqui atrás. A gente falou que a gente ia comparar o cabelo do Joffrey com a cor do cabelo dele. Nós podemos fazer essa comparação dessa forma aqui, ó, um exemplo. Dourado é igual a dourado, que seria a cor do cabelo deles. E pedir para printar. Mas depois da última aula, a gente aprendeu a manipular dados, a criar dicionários. Vamos utilizar o aprendizado que a gente teve na última aula. Então, vamos utilizar os dados dentro do dicionário. Vamos lá. Como é que eu faço para acessar um dado dentro do dicionário? Eu cito o nome da minha variável. Então, vamos lá, Joffrey. O valor que eu quero acessar, eu vou colocar entre colchetes, abro aspas e eu coloco qual é a chave. Qual é a chave que a gente está querendo pegar? Lembra que o dicionário ele recebe chave e valor. Chave e valor. Então, se eu quero saber a cor do cabelo, eu tenho que passar a chave cor underline cabelo e ele vai me retornar o valor, que nesse caso é dourado. Então, aqui eu acessei a minha variável Joffrey, abri colchetes, abro aspas, e aí tanto faz se serão aspas duplas ou aspas simples. Botei simples, vou botar duplas agora. E agora eu escrevo aqui, cor, cabelo. Então, se eu só der um print nisso aqui, ó, vocês vão conseguir observar que ele vai me retornar o valor. Aqui, qual é o valor do cabelo dele? Dourado. Só que eu não quero saber qual é a cor do cabelo, eu quero saber simplesmente se a cor do cabelo dele é igual à do Jaime. Então eu já tenho aqui um texto, eu já trouxe do Joffrey aqui a cor do cabelo dele, agora eu preciso comparar com a cor do cabelo do Jaime. E para eu poder comparar, saber se é igual, qual é o operador, qual é o símbolo que nós iremos utilizar, é o igual, igual. Então sempre que eu quiser saber se algo tem igualdade com outra dentro do Python, eu vou utilizar esse símbolo, igual, igual. E agora eu vou passar a próxima variável. Dentro da caixinha Jaime, eu vou abrir colchete, abro aspas, vamos colocar duplas. Se a gente colocou duplas aqui, vamos colocar duplas aqui também. Vamos manter um padrão para não ficar feio. Então vamos lá, Jaime, o que eu quero saber é a cor cabelo. Então agora, se tudo der certo, ele tem que me retornar um true aqui. E graças a Deus funcionou lá, true. Agora vamos explorar um pouco sobre a expressão de diferente. Vamos minimizar aqui. Vamos lá. Diferente, que é exclamação e igual. Aqui a ilustração que eu trouxe é a comparação entre o cabelo do Joffrey e o cabelo do Robert. E a pergunta é, a cor do cabelo do Joffrey é diferente da cor do cabelo do Robert? Como que eu faço para poder ter esse resultado, para poder ter essa resposta? Vamos criar agora um dicionário para o Robert também, para poder ele receber as informações, assim como o Joffrey e o Jaime também já tem. Vamos criar um para o Robert. Então, olha lá, o nome da minha variável vai ser Robert. E ela recebe o quê? Ela recebe um dicionário. Abri chaves e fechei chaves, eu já estou informando que está recebendo um dicionário. Se eu printar, print Robert, ele já vai me informar que
a variável Robert recebe um dicionário vazio. Agora vamos atribuir os valores a ela. Vamos lá. A primeira chave vai ser o nome. Recebe Robert. Robert. A segunda chave vai ser idade. Recebe, bota 50 anos. A terceira chave vai ser cor, cabelo. Recebe preto. E a última chave vai ser nome, underline, família, dois pontos, recebe Baratheon. Então agora se a gente printar, vamos ver se deu certo. Ah lá, tudo certinho. Agora vamos ver se o cabelo do Joffrey é diferente do cabelo do Robert. Vamos ver isso, como que o computador pode nos informar isso. Então, de novo, vamos repetir a estrutura anterior. Print, eu quero acessar o meu dicionário, a minha variável, aquela caixinha que contém as informações do Joffrey. Então, vamos lá. Joffrey, abro o colchete, que é para poder acessar as chaves. Então, qual é a chave que eu quero acessar? É a chave cor cabelo. Então, repara que agora eu estou fazendo com aspas simples, só para vocês verem que é possível fazer tanto com um quanto com o outro. E aqui, igual, igual, se a gente quer saber se é igual. Mas como a gente quer saber se é diferente, eu vou colocar aqui, ó, exclamação igual, Robert, cor cabelo. Vamos lá. True. Deu verdadeiro. Então, aqui ele está me dizendo que o cabelo do Joffrey, a cor do cabelo do Joffrey é diferente da cor do cabelo do Robert. Vamos lá ver se o de igualdade vai funcionar também. Joffrey, cor do cabelo, vamos repetir aqui. Só como teste mesmo, tá? Cor cabelo é igual ao cabelo do Robert. Aqui ele tem que me retornar que valor? Qual valor que vocês acham que ele tem que retornar? Eu estou utilizando o operador igual igual. Ele tem que me retornar um false, né? Graças a Deus, deu false. Então, nós já conseguimos ver aqui que a gente consegue comparar, além dos números que apresentamos lá em cima, também conseguimos comparar texto. Mas não se preocupa muito com as cores de cabelo, não. Não foca muito nisso, não, para você não perder a cabeça. Não podia deixar passar essa, Ned. Vamos minimizar. Vamos para o próximo, que é o de maior que. Aqui, como exemplo, eu trouxe mais dois personagens. Um é o Montanha e o outro é o Oberyn. E aí aqui eu estou dizendo o seguinte: Montanha é maior do que o Oberyn. E aqui, segundo os livros, eu pesquisei e a altura do Montanha é 2,44 e a altura do Oberyn é aproximadamente 1,85. Então vamos criar o dicionário tanto para o Montanha quanto para o Oberyn, do mesmo padrão que a gente utilizou para o Joffrey e para o Robert. E depois a gente insere os valores da altura, até para a gente poder praticar, adicionar valores a um dicionário. Então vamos lá. Montanha é o nome que eu vou dar para esse dicionário. Veja que eu poderia dar qualquer nome. Por exemplo, eu poderia escrever aqui abacaxi. Abacaxi recebe, eu vou colocar os dados do Montanha aqui agora. Quero colocar abacaxi. O nome do Montanha é Gregor. A idade dele, vamos colocar 32. A cor do cabelo para a gente não é interessante aqui, então eu vou deixar em branco. E agora vamos colocar o nome da família. Nome, underline, família. Clegane. Pronto. E vocês podem ver que eu não vou colocar o
Não vou colocar a altura, a gente vai colocar depois. Agora eu vou criar o do Oberyn. Oberyn recebe um dicionário. Nome dele: Oberyn. Idade: 45. Nome, família: Martel. Agora já vamos printar aqui os dois. Print abacaxi e Oberyn. Por que que deu erro aqui? Tá falando aqui, ó. Name Oberyn is not defined. Tá falando que o nome Oberyn não foi definido. Ou seja, eu estou tentando acessar uma variável que não existe. Quando ele fala que não foi definido, significa que ele não reconhece. Ou seja, você nunca definiu, você nunca me falou sobre esse tal de Oberyn que você está querendo imprimir aqui. E como é que você vai me passar ele agora para eu poder ler? Eu não sei, você não definiu. E aí você pode pensar, poxa, mas está definido tudo certinho aqui, por que está dando erro? Repara que aqui, ó, eu coloquei o Oberyn com O maiúsculo e aqui ele está com O minúsculo. E por boa prática, por convenção, a gente deve utilizar letras minúsculas. Então eu vou colocar aqui o Oberyn com letra minúscula e aqui ele já vai resolver nosso problema. Viu? Então o primeiro dicionário, que é o abacaxi, está aqui certinho, nome Gregor, idade 32, nome família Clegane. E o segundo, Oberyn. Mas você concorda comigo, se a gente ficar utilizando o nome do dicionário de forma que não descreve o que ele se trata, o que ele contém, quando a gente for fazer o código mais para frente, não vai ficar mais difícil da gente entender o que está acontecendo ali naquela linha? Então, por isso que a gente utiliza sempre a prática de colocar nomes de variáveis descritivas. Então, eu estou descrevendo o que se trata ali. Quando eu coloco o nome de montanha, eu já sei que as informações que estão aqui são sobre o personagem montanha. Então, agora, para a gente praticar, vamos adicionar a altura nesses dicionários. E como que a gente faz para adicionar um valor e uma chave a um dicionário? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra, levanta a mão aí para eu ver. Vamos lá, a primeira coisa é, qual é o nome do meu dicionário? Primeiro é montanha. E aí eu vou passar, abro o colchete e eu vou colocar o nome da chave que eu quero criar. Eu quero criar uma chave altura. Então, sempre que eu passo o nome de uma variável, abro o colchete e depois, entre aspas, coloco um nome que não existe aqui dentro do dicionário, o que ele vai fazer? Ele automaticamente vai criar. Então, eu quero criar a chave altura dentro do dicionário montanha e eu quero atribuir um valor a ela. Qual é o valor que eu quero atribuir? Eu quero atribuir 2,44. E eu também quero criar a altura do Oberyn. Então vamos lá, Oberyn, que é o nome da minha variável, abre colchete, abre aspas, e aí eu vou colocar altura, recebe 1,85. Agora eu já posso printar novamente os dois para poder ver se deu certo. Print, montanha e Oberyn. Um atalho para poder vocês conseguirem executar o código sem clicar aqui nessa setinha é você apertar o Shift Enter. Então, eu aperto Shift Enter e ele já vai rodar. Opa, deu algum erro aqui. Ele está falando que montanha não está definido. Por que que montanha não está definido? Vamos ver. Montanha não está definido. É aqui. Ah, eu não rodei o código. Ele não está definido porque eu troquei aqui que estava com o nome de abacaxi, mas eu não executei o código de novo. Então, ele ainda está salvo como abacaxi. Toda alteração que eu fizer, eu tenho que sempre ir lá e ó, rodar o meu código de novo. Eu rodei, agora eu posso rodar esse aqui que vai funcionar. Olha lá, viu? Deu certo.
É sempre bom quando a gente pega esses errinhos assim, porque para vocês já começarem a se acostumar a não ter medo do erro. É só você olhar, ter calma, tentar entender o que está falando aí e ir olhando as linhas que você vai conseguir encontrar. E quanto mais erros a gente vai encontrando, você já vai aprendendo como soluciona esses erros. Ah, poxa, da outra vez que eu vi que não estava definido, é porque o nome não estava certo. Então, pô, será que eu escrevi certo dessa vez? Você vai lá e confere. Então, a gente está aprendendo com os erros, literalmente. Agora vamos lá para poder fazer a comparação. Quem que é maior? Então eu quero saber, vou pedir para ele printar, né, se é verdadeiro ou não, se o montanha, se a altura do montanha, né, se o montanha é mais alto, vou botar o sinal de maior, do que a altura do Oberyn. Vamos lá? True. Ele está comparando e está vendo que o montanha é mais alto que o Oberyn. E se fosse o contrário aqui, ó, menor, será que ele ia dar o quê? Parabéns para quem falou false. Vamos deixar aqui nesse teste. E agora a última expressão booleana que nós iremos falar é a de pertence. Então, se eu quero falar que algo pertence a algum conjunto, eu vou utilizar a palavrinha reservada in. Então, o exemplo que eu trouxe aqui bem prático para a gente poder praticar é esse. Nós temos aqui a imagem da família, né, daquela foto tradicional da primeira temporada. E esse personagem aqui ele se chama Ned Stark. E ele tem 5 filhos: o Rickon, o Robb, a Sansa, a Arya e o Bran. Então aqui, ó, Ned Stark tem 5 filhos. E eu quero saber se, por um exemplo, o Rickon pertence aos filhos do Ned. Então, como que eu faço isso? Primeira coisa, a gente está lidando com uma lista. Os filhos do Ned, a gente pode armazenar essas variáveis, os nomes deles, dentro de uma lista. Então, vamos lá. Vamos criar essa lista. Ned, underline, filhos, recebe. Como que eu faço para criar uma lista? Abre colchetes e vou colocando item a item aqui dentro das aspas. Rickon, vírgula. E também aqui, ó, eu vou colocar errado, mas vocês vão ver. Não tem problema se a gente colocar aspas duplas e aspas simples. Então, eu vou botar aqui, ó, Robb. Botar aspas duplas agora. Sansa. Aspas simples agora. Arya. Aspas duplas. Bran. Se eu printar aqui, print, vamos dar um enterzinho para ficar bonitinho. Print Ned filhos, a gente vai obter a resposta que a gente espera. Só que, convenhamos que fica bem feio o código assim. Não é uma boa prática a gente utilizar no mesmo contexto aspas duplas e aspas simples, aspas duplas e aspas simples. A gente precisa ter um padrão, precisa fazer um código organizado. Então, aqui eu vou substituir tudo por aspas duplas. Beleza? Depois a gente faz um só com aspas simples e está tudo certo. Então, eu vou rodar de novo, só para ele poder receber e pronto. Então, agora que a gente já fez a lista dos filhos do Ned, vamos fazer uma verificação para saber se algum nome pertence a essa lista. Então, vamos lá. O primeiro nome que eu vou testar aqui vai ser o da Arya. Então, vamos lá. Entre aspas, Arya. Ela pertence, vou botar aqui só para vocês entenderem, pertence à lista Ned underline filhos. É isso que a gente vai fazer, só que o pertence à lista foi no nosso querido português. Em Python seria só colocar a palavrinha in. Então, sempre que eu coloco in, eu estou falando assim, ó, tal coisa pertence à lista. Tal coisa pertence a isso. Vamos fazer agora um outro teste. Print, vamos lá, vamos fazer 2 prints juntos. Eu quero saber se o Joffrey é filho do Ned. Então, Joffrey in pertence
aos filhos do Ned. Vamos lá, o Ned filhos, que é o nome da nossa variável aqui. Vou rodar aqui. Olha lá, true, ele está falando para a primeira coisa aqui, ó. Nossa primeira requisição foi: a área pertence a Ned filhos? Ele me respondeu: sim, pertence. E qual foi a nossa segunda tentativa? Foi para saber se o Joffrey in Ned filhos, se o Joffrey pertence a essa lista. Ou seja, se contém o nome Joffrey aqui. Se contém o nome Arya nessa lista. Então, na primeira, ele disse que sim, contém. Na segunda, ele disse que não contém, porque o Joffrey, de fato, não é um filho do Ned Stark. E como que isso funciona, tá? Eu preparei aqui para vocês uma ilustração do que o código faz por baixo dos panos para vocês entenderem o que esse in está fazendo aqui. Como que ele age, tá? Então, aqui diz assim, ó. O código é Arya in Ned filhos, lembra? Mesma coisinha aqui, ó, mesma coisa que a gente fez. Ele vai pegar a lista está aqui, Rickon, Robb, Sansa, pega a lista e ele vai acessar item por item e vai verificar se algum desses itens dá match com o texto que a gente passou aqui. Então, o texto é Arya. A primeira coisa que ele vai fazer, ó, lembra que a lista ela possui índices. Índice 0 é o primeiro item da lista, índice 1 é o segundo item da lista, índice 2 é o terceiro item da lista, índice 3 é o quarto item da lista e por aí vai. Então, aqui ele vai pegar na minha lista e ele vai no índice 0. Quem é o índice 0 aqui? Rickon. Ele vai verificar se Rickon é igual a Arya. E ele vai ver que não é. Então, aqui já coloquei aqui, ó, cinza. Ele já descartou, não é. E ele já vai para a segunda posição. Então, ele pegou aqui agora o nome do Robb e ele está comparando com o nome da Arya. Ele viu que não é igual. Então, ele já descarta e passa para a segunda posição da minha lista. Aqui, ó. A segunda posição da minha lista, aqui é o índice 2, é a Sansa. A Sansa é o nome Arya? Não, não é. Então, ele também vai descartar e ele vai pular para o próximo. Aí, ele encontra o nome da Arya na terceira posição da array. E aí ele retorna o true. Então ele nem precisa ir para os próximos, porque o que esse código está me pedindo aqui é o quê? Verifica se existe o nome Arya nessa lista. Então basta existir um para que ele me traga verdadeiro. Então não tem porquê, se eu tenho uma lista com 1000 e eu coloco isso, não tem porquê ele continuar. Olha o tempo que ele iria ficar processando cada dado. Então, ele encontrou o primeiro, ele já sai, opa, deu true, é isso que eu preciso. A resposta é essa, true, existe Arya dentro dessa lista. Mas a gente só consegue utilizar esse pertence para verificar listas? A resposta é não. A gente pode utilizar o pertence em outros contextos. Nós podemos também verificar se existe uma letra dentro de uma palavra ou de um texto. Então, por exemplo, a famosa frase do Ned Stark, que é Winter is coming, vamos verificar se dentro dessa frase existe a letra A. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Print. Abro parêntese e eu quero saber se existe a letra A na frase, né? Winter is coming. Vamos ver. Então, ele diz que é falso. Ele está falando que a letra A não está contida dentro dessa string. Outro exemplo. A letra B está contida, ou seja, pertence ao texto Robb, que é o nome do Robb Stark. True. Ou seja, ele consegue entender que dentro de uma palavra tem a letra B. Mas como assim? Se ele verifica a lista, ele vai posição por posição e verifica. Aqui em cima a gente já entendeu. Ó. Ele vai item por item e verifica. Como que ele consegue verificar dentro do texto? A resposta é a seguinte. Quando ele vai verificar se uma letra existe dentro de um texto, o que ele faz? Ele separa esse texto em uma lista de caracteres,
ou seja, uma lista de letras. Então, nesse caso aqui do Rob, é como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. R, vírgula, O, vírgula, B, vírgula, B. Então, a partir do momento que ele separa isso, ele transformou o texto em uma lista e aí ele vai item por item, através do índice, verificando se essa letra existe ou não. Então, aqui eu separei um exemplo para vocês, da mesma forma que a anterior, como é que funciona isso. Só que nesse exemplo aqui, a gente está verificando se existe a letra A, se a letra A pertence ao texto Rob. Ele vai pegar o texto, como eu expliquei aqui em cima, ó, vai separar as letras e vai transformar em uma lista de letras, ou uma lista de caracteres. E aí, na posição 0, que é a primeira posição do meu array, ele vai verificar se o R é igual ao A. Depois ele viu que não é, ele meio que descarta e passa para o próximo. Na segunda posição tem a letrinha O e não é igual à letra A. Daí ele passa para o segundo, depois ele passa para o terceiro. Como ele viu que percorreu todos os itens e nenhum deles correspondeu ao que ele esperava, ao que ele queria, que era a letra A, ele vai nos retornar um false. E além dele conseguir verificar as letras, ele também consegue verificar pedaços de palavras. Por exemplo, eu quero saber se... Vou digitar aqui o nome do Ned Stark. Eu quero saber se no texto Ned Stark tem a palavra Stark, por exemplo. Print. Quero saber se Ark. In Ned Stark. Então, a gente entendeu aqui que ele pega a palavra e ele vai dividindo letra por letra e transforma em uma lista. Será que ele consegue fazer isso aqui? Metade de uma palavra ele consegue encontrar? Ele consegue entender que isso aqui pertence aqui? Sim, ele consegue fazer isso. Tá, então agora que eu entendi que ele consegue fazer isso, será que ele consegue verificar se, por um exemplo, aqui nos filhos do Ned, se nessa lista aqui tem a palavra run de Bran aqui? Vamos lá. Print run in Ned filhos. Então eu quero saber se existe um pedaço dessa palavra, assim como a gente verificou aqui em cima e ele conseguiu encontrar, eu quero saber se existe isso aqui dentro da minha lista. Vamos ver. Ele disse que não. Aí você vai falar assim, pô, mas você acabou de falar que ele consegue fazer isso. Por que agora ele não conseguiu? A resposta é simples. Como a estrutura do dado que nós estamos querendo analisar agora já é uma lista, ele não entra dentro de cada item para verificar. Ele verifica só a posição. Então, se eu quero verificar a lista Ned filhos, ele vai olhar, aqui existe aquela palavra? Não, não existe. Aqui existe? Não. Aqui também não, aqui também não, aqui também não. Se eu quiser que ele exploda o texto, que ele divida em caracteres para poder pesquisar se existe aquela palavra ali ou não, eu preciso acessar o dado de uma outra forma. Eu não posso simplesmente jogar uma lista para ele, porque ele não vai conseguir entender. Sempre que ele recebe uma lista, ele vai acessar item por item, da primeira posição até a última posição. Mas a partir do momento que eu mando um texto, aí o que ele faz? Ele explode esse texto, separa caractere por caractere e percorre cada um deles para poder verificar se ele realmente contém ou não dentro do que foi pedido. Então, vamos lá. Como que eu faria para conseguir buscar essa resposta aqui? Para poder buscar. Eu sei que o Bran, ele está na posição aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, se eu quero saber se existe o Bran ali, eu tenho que falar para ele assim, ó, print, mesma pesquisa, run, pertence a Ned Stark filhos, né, que é Ned filhos.
E aí eu vou passar a posição do array. Quando eu passo a posição do array, que a gente viu que é o 4, daí quando a gente acessa a posição de um array, o que acontece? Vamos lá, vou colocar o código aqui em cima para a gente poder ver de novo. Print, né de filhos. Isso a gente viu na última aula, mas estamos recapitulando aqui, ó. Né de filhos na posição 4. O que ele me retorna? Ele me retorna um texto. Então, a partir do momento que ele está me retornando um texto, eu já consigo que ele utilize aquela função de explodir o texto para poder pegar letra por letra e ver se realmente existe. Então, agora, se eu rodar esse aqui, ó, ele me traz um true. Porque o que ele fez? Ele acessou o valor que estava dentro da lista na posição 4, que na verdade é um texto, que é esse aqui, brand. E nesse texto, sim, contém esse pedaço de palavra aqui, run. Beleza? Então, vamos para as expressões condicionais. O que é expressão condicional? É sempre quando você quer saber se algo for verdadeiro, eu faço tal coisa. Se não, eu faço uma outra coisa. Lembra na primeira aula, quando a gente falou sobre como você instruiria o seu filho a atravessar a rua? E a gente falou que se não tivesse passando o carro, ele poderia atravessar. Mas se estivesse passando o carro, ele deveria esperar. Então, é exatamente isso que a gente vai aprender hoje. Como que a gente utiliza o Python para poder passar esse tipo de instrução para o nosso programa, para o nosso sistema. Beleza? Então, vamos lá. Como que é a estrutura? Como que isso funciona? Aqui tem o se, aí eu vou passar uma condição. Se essa condição for verdadeira, eu coloco aqui 2 pontos, ele vai executar um código aqui embaixo. Então, vamos lá. Só que aqui a gente está falando em portuguesão, né? Vamos ver como que isso aqui se comporta em Python. Além da gente ver expressões condicionais, a gente vai utilizar elas junto com as expressões booleanas que a gente acabou de aprender. E isso é muito bom, porque isso fortalece o seu aprendizado. Sempre que a gente consegue encaixar um conteúdo que a gente aprendeu anteriormente com a próxima aula, com o próximo aprendizado, a gente vai reforçando o anterior. Então, agora, a gente vai ver expressões condicionais e também vamos utilizar as expressões booleanas que a gente acabou de aprender, aquela de igual, igual, diferente, maior e menor, dentro das expressões condicionais. Mas fica tranquilo que não é difícil. Como que isso funciona? Digamos que eu queira saber se eu devo ou não levar um guarda-chuva antes de sair de casa. Então, nós vamos escrever um programa para isso. E ele vai ser baseado no clima. Então, vamos lá. Clima, vou atribuir um valor para o clima que vai ser chuva. E aí, agora eu vou escrever uma linha de código para poder me informar se eu devo ou não utilizar. Então, vamos lá. If, então, se clima for igual a chuva, eu vou fazer alguma coisa. Então, olha só como é que é a estrutura. Bem parecido com o que está escrito aqui, ó. Se, eu coloquei, se. Condição. O que é a condição? O que eu preciso ter para que algo aconteça? Então, aqui, ó. Se a condição aqui é essa. Se clima for igual a chuva, faça aqui, ó. 2 pontos, ele diz que vai fazer alguma coisa. Ele vai me informar. Print. Ei, leve o guarda-chuva. Guarda-chuvas. Só que aqui ele vai dar um erro, ó. Alguém já sabe por que ele vai dar um erro aqui? Ó. Sintaxe inválida. Será que você não esqueceu uma vírgula? E aqui ele está falando, pô, vírgula. Aqui ele está falando, ó, sintaxe inválida. Por quê? Eu pedi para ele printar um texto e eu não coloquei esse texto entre aspas. Então, ele vai dar erro. Agora eu coloquei as aspas, agora vai dar tudo certo. Olha lá, ó. Viu? Ei, leve o guarda-chuvas. E se eu trocar o clima? Colocar aqui como sol? Ele não vai fazer nada, porque ele só aprendeu a lidar com a chuva. Então, por enquanto, a primeira coisa que a gente está aprendendo aqui é o se alguma coisa acontecer, eu faço algo. Mas se não acontecer, a gente ainda não sabe como é que a gente vai lidar. Mas mais para frente a gente vai aprender. Agora, além da gente utilizar isso com textos, a gente também pode utilizar com números. E aqui já tem um exercício.
Crie um algoritmo que informe se um número é maior do que 12. Então, vou botar aqui, ó, um número, como está ali, recebe, vou colocar o 13. Agora, vamos criar um algoritmo para isso. If um número for maior do que 12, eu imprimo, então, vamos lá, ó, a instrução igualzinha. Se condição, que condição é essa? Se um número for maior do que 12, dois pontos. Dois pontos está dizendo para eu fazer algo. Então, vamos lá, print. Dessa vez, não vamos deixar as aspas de fora. O número é maior que 12. Vamos printar. O número é maior que 12. E se a gente colocar aqui o próprio 12, como esse um número aqui, será que funciona? Viu? Ele não deu nada, porque o 12 não é maior, ele é igual. Então, se eu colocar aqui o 11, que é menor, ele também não vai me printar nada. Mas se eu colocar o 134, por exemplo, o número é maior do que 12. Então, ótimo. Missão cumprida aqui. Conseguimos realizar esse deverzinho aqui. Vamos para o próximo. Agora a gente já vai começar a adicionar um pouquinho mais de conhecimento. Agora, além de ter o se, o nosso programa também vai aprender ao se não. Lembra do exemplo que a gente usou sobre atravessar a rua? Se tiver vindo o carro, espere. Se não, faça outra coisa. Então, eu estou encadeando instruções. Eu estou passando instruções uma amarrada à outra para o meu programa. E como é que eu faço isso? Aqui dá para a gente tentar já deduzir, porque é muito parecido com o anterior. Mas eu deixei aqui preparado para vocês uma estrutura. Como que seria em Python para eu poder fazer um programinha que me diga se o aluno está reprovado ou aprovado. Então, eu coloquei aqui, ó, se a nota for menor do que 6, faça, tá aqui, ó, 2 pontos, faça o quê? Imprima reprovado. Se não, que é o else, 2 pontos, imprima aprovado. E aqui está a estrutura. Ó. Se você for parar para olhar aqui, é exatamente a mesma coisa. Ó. Em amarelinho aqui, ó, se é o que está em rosa aqui. Ó. Se condição, 2 pontos. Print, e aqui o print, e o se não em amarelo também. Agora vamos para um exercício. Crie um algoritmo que imprima maior que 12 se o número for maior, e se não for maior, imprima que ele é menor do que 12. Então vamos lá. Outro número, que a gente acabou de criar a variável um número lá em cima, né? Então, botar aqui outro número, vamos continuar com 13 do Zagalo, 13 do Louco Abreu. Dá um espaço, if. Qual é a condição que eu vou colocar? A condição vai ser se o outro número, que é o que a gente acabou de criar, é maior do que 12. Se for, faça. Aí aqui, ó, print maior do que 12. Se não, como que é o se não? É só a gente colocar o else. Já tem até a estrutura aqui, ó. É só copiar e colar. Copiar e colar na mente, porque eu não posso copiar daqui não. Lembra que eu falei? Tem que repetir. Quanto mais você escreve, melhor você fica. Print menor do que 12. O que eu quis dizer é que é só você exatamente repetir o que está aqui e trocar pela sua condição. O que ele está pedindo agora é uma condição de maior do que 12. Então vamos lá, vamos ver se funciona. O outro número é 13. Vamos rodar aqui. Sim, é maior do que 8. Se eu trocar para 11, ele vai dizer que é menor do que 12. Se eu trocar para 15, ele vai trocar para maior do que 12. Mas e se eu colocar aqui igual a 12? Vocês acham que ele vai funcionar da maneira correta? O que você acha que vai acontecer se eu colocar aqui que ele é igual a 12? O que vocês acham? Fala para mim aí, escreve aí. Presta atenção aqui no que a gente escreveu. A nossa condição é, se ele for maior do que 12, ele vai imprimir maior do que 12. E aí eu digo, se não,
ele vai dizer que é menor do que 12. Ou seja, ele está falando assim, ó, se for maior que 12, você vai imprimir isso. Se não, todo o resto, qualquer coisa que chegar, você vai imprimir isso aqui. Então, o 12 está entrando nesse contexto. Por quê? O 12 é igual, ele não é menor, mas a nossa lógica aqui está faltando alguma coisa. Que coisa que está faltando? A gente vai aprender mais para frente a lidar com esse tipo de problema. Vamos ver aqui, ó, menor do que 12, tá vendo? Ele disse que é menor, mas não é menor, é o mesmo número. A gente teria que criar uma outra condição aqui ou mudar um valor. Então vamos fazer um programa da forma correta nessa segundo exercício aqui, que é se um número é zero, positivo ou negativo. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar agora só número, porque a gente não colocou nenhum assim. Número recebe menos 3. Vou colocar aqui if número maior do que zero. Então eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou printar. Print positivo. Exatamente o que ele está me sugerindo ali, mas a gente vai escrever juntos. Agora a gente vai aprender mais um recurso dessa estrutura de condição, que é o se não se. Então eu vou colocar aqui o else if, ou abreviado como elif. O else if, ele vai me dar uma opção de fazer, é como se eu estivesse fazendo um segundo if aqui dentro. Então ele verificou esse, não é, vamos para o próximo. Então, eu vou verificar aqui se número é igual a zero. Se for, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou printar este número é zero. E agora, por último, eu vou colocar o meu else. E o meu else, eu não preciso de condição, porque agora todo o resto vai ser um número negativo. Eu vou colocar aqui print negativo. Vamos lá. Menos 3 é um número negativo. Agora, se eu colocar aqui 5, ele vai me dar um número positivo. E agora, se eu colocar o zero, corrigindo o problema que a gente tinha no exercício anterior, o que acontece? Este número é zero. Então, você vê que dessa forma aqui, adicionando essa nova estruturinha que a gente acabou de aprender, que é o elif, que é se não se, é isso aqui, ó. Se não se. A gente consegue resolver o problema do exercício anterior, tá bom? Agora vamos para mais um exercício que diz assim, ó: crie um algoritmo que informe para levar um guarda-chuva se o clima for chuva, informe para levar um casaco se o clima for nublado, e informe para ficar tranquilo porque não vai chover e nem esfriar, caso não seja nem chuva e nem nublado, né? Então vamos lá. Para eu poder executar esse sistema, eu preciso de uma informação. Qual é a informação que eu preciso? Eu preciso da informação do clima. Ela é a base para isso. Então, eu vou botar aqui novo clima, porque a gente já criou uma variável lá em cima com o nome de clima, e eu não quero sobrescrevê-la. Então, vamos colocar aqui o nome de novo clima. E esse novo clima eu vou colocar como sol. Agora vamos começar a nossa estrutura. If novo clima, que é a minha condição. Eu quero saber se o meu novo clima é igual a chuva. Sim ou não? Se ele for, eu vou printar. Print. Leve um guarda-chuvas, rapaz. E agora? A próxima condição é, se o clima for nublado, ele tem que levar um casaco. Então, vamos lá. Quando eu quero adicionar um if ali, mais uma condição, eu coloco o elif. Vamos lá. Repito, novo clima recebe nublado. Dois pontos. O dois pontos ele está informando para o meu programa que ele pode pular para a próxima linha, que já acabaram as condições, e ele deve executar tudo que está embaixo. Então, vamos lá, print. Leve um casaco, rapaz.
Vou botar um R minúsculo. E se não, que é a última condição, então se ele não é nem chuva e nem nublado, eu vou falar para ele: relaxa, relaxa, que não vai chover e nem esfriar. Agora eu posso executar esse programa e ele vai falar aqui, ó, relaxa, que nem vai chover e nem esfriar. E se eu trocar o novo clima, eu quiser colocar aqui chuva, será que vai funcionar? Leve um guarda-chuvas, rapaz. Agora uma coisa importante, tá? Eu não posso escrever o print agarrado aqui, ó. Quando se trata de uma estrutura de condição, eu estou fazendo uma estrutura de condição aqui, eu preciso que a ação que eu vou fazer após a minha condição, ela esteja, o nome disso aqui é identada. É quando a gente dá aqui, tá vendo que ele deu 2 espaços? Se eu clicar aqui e apertar o Tab, ele identa o meu código, ele vai adicionar 2 espaços, tá? Tudo que tiver identado aqui, ele vai entender que faz parte do meu if. Então, se eu quiser colocar mais um print aqui, ele vai aceitar. Print é hoje. É hoje. Chuva lá. Ele vai entender. Mas se eu recuar uma linha... Mas se eu retirar essa indentação, que é uma palavrinha nova que vocês estão aprendendo agora, se eu retirar essa indentação, olha o que acontece. Está tentando rodar, deu um erro. Sintaxe inválida. Ele não está reconhecendo essa linha aqui, ó. Por que ele não está reconhecendo essa linha? Você tem um palpite para isso? Por que ele não está reconhecendo essa linha? Porque como eu retirei o print da minha indentação, o que está acontecendo aqui? É como se o if tivesse terminado. Ele está falando assim, ó, encerrou aqui, ó. Eu coloquei esse código aqui e é isso. Tanto que, se eu tirar aqui, por exemplo, vou excluir aqui, e eu deixar esse print do jeito que está aqui, ele vai rodar. Olha só. Rodou. Por que ele rodou? O que ele fez aqui? Ele entrou no if. Como é que o código faz? Ele vai lendo linha por linha. Então vamos lá. Novo clima igual a chuva. Ele já entendeu que o novo clima é igual a chuva. Daí ele vai para a estrutura de condição. Que ele vai aqui. Se novo clima for igual a chuva, faça isso. Fez. Ele acabou o if. Ele sai do if e continua executando todos os códigos que tem embaixo. Agora vamos voltar aqui com o código original. Ele entendeu que o elif já não faz mais parte do if. E o elif ele não consegue existir sem o if. Ele precisa estar dentro do if para poder funcionar. Como a gente fez aqui, ele tem que estar fazendo parte do if. Então, agora aqui, ó, ele vai funcionar. Da mesma forma que eu não posso botar o meu elif aqui, ó, que ele não vai entender. Ele não entende, ó. Porque o elif, ele tem que estar na mesma direção, ele está em mesma, digamos que ordem de grandeza do if. Ele faz parte do mesmo tipo. Então ele precisa estar na mesma linha. Se eu tirar essa indentação, se eu adicionar a indentação nesse caso, ele não funciona. Então, isso aqui é muito importante você prestar atenção, porque é isso que define o escopo do Python. O que é o escopo? O que está fazendo parte de um contexto. Então, dentro do meu contexto if novo clima, o escopo é o quê? O escopo é o print. O contexto é o print. O que está acontecendo é o print. Dentro do escopo do elif, dentro desse contexto aqui, elif, o que eu tenho? Eu tenho só o print. Dentro do else, eu tenho esse outro print de relaxo. Então, o que define esses escopos? É justamente a indentação, beleza? Então, agora, se a gente rodar, se tudo correr bem, vai funcionar. Vamos lá. Leve um guarda-chuva, rapaz. Você viu que ele já funcionou. Agora vamos para o próximo. Crie um algoritmo que, se a nota for maior ou igual a 7, informe que o aluno está aprovado. Se a nota for entre 5 e 7, o aluno está em recuperação. Caso contrário, está reprovado. Para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Eu já ativei o sininho das notificações?
Eu já sou inscrito no canal? Eu já deixei o meu like nesse vídeo? Então, vamos lá, deixa o like no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, que a partir daí você vai conseguir resolver esse problema. E aí, depois que a gente já fez tudo isso, é só a gente vir aqui e começar a coletar os dados. Quais dados que eu quero coletar? O sistema, esse exercício aqui inteiro, ele está girando em torno de quê? Está girando em torno da nota. Então eu preciso saber qual foi a nota do aluno. Então eu vou colocar aqui, ó, nota recebe 8. E agora eu começo a criar o meu código, a minha estrutura de condição. E aí ele já me deu uma diquinha aqui, né? Mas vamos escrever junto. Se nota for maior ou igual a 7, faça. Se a nota for maior ou igual a 7, faça o quê? Vou printar aprovado. Se não, aí eu vou colocar aqui elif, é isso? Não, a gente já viu que se a gente escrever aqui vai dar erro, porque ele está achando que está dentro do if, e dentro do if não dá, eu tenho que colocar ele por fora. Então agora ele faz parte dessa mesma estrutura aqui do if. Ó. Esse if aqui está fazendo parte do elif. Então vamos lá. Elif nota for maior ou igual a 5. Opa. Nota for maior ou igual a 5. O que ele vai fazer? Ele vai dizer que o aluno está de recuperação. Se não, o aluno está reprovado. Vamos rodar esse código para poder ver. Então, a estruturinha básica, if condição, elif condição, else, acabou. Vamos lá? Deu aprovado, porque a nota foi 8. E se a nota for 7? Lembra que a gente teve aqui em cima um probleminha com 12, porque era um número igual, e aqui a gente tratou utilizando o igual igual no segundo exercício. Agora, aqui a gente não usou, mas a gente usou o maior ou igual, que é uma segunda alternativa de resolver aquele mesmo problema. Então, se a nota for igual a 7 ou maior que 7, ele vai dizer aprovado. Se a nota for igual a 5 ou maior que 5, ela vai dar recuperação. Vamos colocar aqui 5, recuperação. 7, aprovado, porque é igual a 7. E se eu colocar agora 3, que é menor, que não cai nem nesse nem nesse, ele vai para reprovado. Então, como que o código está funcionando aqui dentro desse if? Então, ele pega o número 3 e ele está passando aqui. Ó, se a nota, que é o número 3, for maior ou igual a 7, faça isso. Então, como essa condição aqui não foi verdadeira, ele nem executa isso, ele nem lê. Ele pula essa linha e já vai direto para a próxima linha. Então, ele lê essa condição aqui agora, não se sentiu satisfeito com ela, ou seja, não cumpriu as exigências, então ele vai pular e vai direto para a última. Então, a estrutura de if-else, ela vai sendo assim. O código, normalmente, ele lê linha por linha. Só que o if-else, ele tem o poder de pular algumas execuções. E quando que ele pula essas execuções? Quando a condição não satisfaz o valor que a gente está inserindo. Como nesse caso aqui, a nota número 3, ela não satisfaz a condição de ser maior ou igual a 7. Então, ele não vai printar. Então, ele pula essa linha e vai para a próxima. Entenderam? Agora, para poder encerrar a nossa aula, a última parte da aula de hoje é sobre operadores lógicos. E como que isso funciona? Às vezes, precisamos verificar mais de uma condição ao mesmo tempo. Para isso, utilizamos operadores lógicos. E nós temos 3 opções de operadores lógicos. São eles o e, que em inglês é o AND, e em Python nós vamos utilizar como AND. Nós temos o OR, que em inglês é o OR, e Python também é o OR. E temos o não, que é o not. Como que eles funcionam? Para o e funcionar, eu preciso que as duas condições sejam satisfeitas. Então, eu preciso que a opção A e a opção B juntas aconteçam.
Se só acontecer A, ele não vai aceitar. Se só acontecer B, ele não vai aceitar. Então aqui, por exemplo, pensa que você foi no shopping para comprar um tênis e você calça 42. Então você foi no shopping para poder comprar tênis. Vamos já começar já armazenando esses valores. Quais são os valores? Vou botar o tênis como se fosse um produto, tá? Então, produto 1. Por que produto 1? Porque no exercício de baixo a gente também vai falar sobre uma compra. Então, a gente vai utilizar o produto 2 para poder ficar separadinho. Produto 1 recebe tênis. Vamos lá. E agora eu quero saber também um tamanho. Então, vamos lá. Tamanho, underline 1, recebe 42. Essas são as informações que você quer. Como que ficaria o sistema agora para poder verificar se na loja tem o tênis ou não que você quer? Se tem um tênis do tamanho 42. Se ele chegar para você e te entregar um tênis do tamanho 38, vai satisfazer a tua condição? Não satisfaz. Ou se ele chegar lá com uma calça tamanho 42, é isso que você está buscando? Não, não é. Então é exatamente assim que funciona o operador lógico E. Ele precisa das duas condições, duas ou mais condições, para que ele exista. Então vamos lá, if. Olha só como é interessante essa ordem que a gente está seguindo. A gente começou a aula aprendendo expressões booleanas. Depois a gente foi para expressões condicionais e dentro de expressões condicionais a gente continuou utilizando expressões booleanas. Então a gente vai reforçando cada vez mais o aprendizado daquele item. E agora a gente está falando sobre operadores lógicos e adivinha, a gente vai falar também sobre expressões booleanas e sobre expressões condicionais para entender os operadores lógicos. Então vamos lá. Já temos os valores armazenados aqui, vamos para a nossa estrutura de condição. Se produto, underline 1, então eu quero saber se o produto for igual a tênis. And, então eu estou agora fazendo uma outra comparação. Se for igual a tênis e o tamanho 1 for igual a 42, então temos em estoque. Uhul, vou até botar um carinha feliz aqui, ó. Agora, e se não tiver? Eu já vou colocar um else. Print. Infelizmente, está em falta. E vou botar a carinha de triste. Então, aqui, já tem um erro aqui que a gente já vai entender. Eu vou colocar para rodar mesmo com erro para você poder ver e a gente já ir tratando. Qual o erro que ele está dando aqui? Ele vai dar aqui, ó, sintaxe inválida. E olha só como o Python é lindo. Ele já está me dizendo o que eu deveria utilizar. Aqui ele está falando onde está o erro, produto, underline 1, igual a tênis. Só que lembra que quando eu coloco um igual só, eu estou atribuindo um valor. E não é isso que eu quero fazer aqui. O que eu quero fazer é comparar. Então eu preciso utilizar dois sinais de iguais. E aqui ele fala, ó, talvez você está querendo se referir a dois sinais de iguais ou a esse sinal aqui. Mas não, a gente quer saber o de dois sinais de iguais. Então vamos lá. If produto, underline 1, igual a tênis e... Então aqui, ó, o E é importante. Tamanho, underline 1, igual a 42. Vamos ver o que vai acontecer. Temos em estoque. Perfeito, temos em estoque. Agora, e se não for um tênis que ela trouxer para mim? Se ela trouxer uma camisa, o que ele tem que me dar? Infelizmente está em falta. Porque se ela me vier com uma camisa tamanho 42, não é isso que eu quero. Eu preciso de um tênis tamanho 42. E se ele vier com um tênis no tamanho 41,9? Será que vai dar? Infelizmente está em falta. Então, a gente já viu aqui que para o AND funcionar, para esse operador lógico funcionar, eu preciso que as duas condições, aqui eu tenho duas condições, estejam corretas. Ou seja, as duas estejam verdadeiras. Se ele bater nessa condição aqui e ela for false, ele nem vai continuar. Porque ele já sabe que ele precisa das duas
Então, para ele poder continuar, ele tem que ter um true aqui e um true aqui. Daí ele vem para cá, senão ele pula. Agora vamos para o próximo. Próximo exercício. Agora você vai em um aniversário e de presente você quer comprar um boné ou uma camisa. Como que você vai fazer? Como que seria um programa para isso? Primeira coisa é, eu vou colocar aqui, como comentário, aqui uma coisa interessante, tá? É uma boa prática a gente comentar o nosso código. Eu vou comentar ali o de cima para vocês verem. Ó. Estoque. Tudo que você escrever e colocar o hashtag na frente, o Python não vai ler. É um recado para humanos. Quando isso aqui tiver assim, ele vai entender. Quando tiver um hashtag na frente, ele vai sempre entender. E ele não está tentando conversar comigo. Isso é um recado para ele mesmo. Então, você vê que no começo, a gente fazia códigos em uma linhazinha só. Uma linha. Agora, a gente já está começando a acumular códigos dentro de uma célula. Então, olha só, nesse nosso código aqui, ó, ele já tem aqui no mínimo aqui 6 linhas. E aí, conforme o nosso código vai crescendo, pode ficar mais difícil de entender. Porque a gente está fazendo esse código agora, está fresquinho na nossa mente. Mas imagine se você viesse olhar esse mesmo código daqui a 5 meses. Talvez você possa esquecer do contexto daquilo ali. Óbvio que aqui a gente tem esses textos que nos ajudam. Mas a gente também precisa colocar no código, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, ó. O que a gente está fazendo aqui? A gente está verificando se o tênis. Então, aqui, ó. Verifica condição. E aí, aqui eu posso botar tio, posso botar cedilha, posso ficar à vontade, porque o Python não vai ler isso. Isso é um recado para mim. Eu vou até executar esse código de novo. Ó. Tá vendo? Não interferiu em nada. Então, como a gente está colocando mais linhas de códigos, é interessante que a gente faça alguns comentários, tá? Também não é uma boa prática você fazer 30 linhas de comentários e 2 linhas de código. É só o suficiente para você poder conseguir entender o que está se tratando ali. Então, da mesma forma que a gente fez o tênis aqui, vamos fazer o do presente. Vamos verificar o estoque. Então, vamos criar o estoque aqui. Estoque é produto 2, tá? Produto underline 2 recebe, vou colocar camisa. E aí, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo, agora você vai em um aniversário de presente, você quer comprar uma camisa ou um boné. Então, como que eu vou comprar isso? Vamos lá. If, cheguei na loja, vou perguntar. If produto 2, produto underline 2, for igual a camisa, ou, agora já é o ou, produto underline 2 for igual a boné, eu vou fazer alguma coisa. Ó, lembra que o if se manteve a mesma coisa. Olha o if aqui. Ó. Lembra que o if lá em cima? Lembra que o if lá em cima ele era if, condição e o 2 pontos? A gente está mantendo a mesma estrutura aqui. A única diferença é que a gente está colocando 2 condições. E para essas 2 condições coexistirem, nós precisamos de um operador lógico, que no exercício anterior a gente utilizou o e nesse exercício aqui agora nós estamos utilizando o OR, que é o OU. Então, se o produto 2 for igual a camisa ou igual a boné, eu vou printar Opa, é aqui mesmo que vou comprar o presente. Se não, ele vai printar, puxa, preciso ir em outra loja. Vamos ver. Opa, é aqui mesmo que vou comprar o presente. Porque o produto tem camisa. Produto 2 igual a camisa ou boné. E se eu colocar aqui tênis? O que ele vai me dar? Puxa, não tem. Porque ele vai precisar ir em outra loja. Porque aqui, ó. Tênis, produto 2 é igual a camisa? Não. Ou é igual a boné? Não. Então, eu vou ter que ir em outra loja. Mas se eu colocar o boné, ele funciona?
Funciona. É aqui mesmo que eu vou comprar o presente. Por quê? Quando eu tenho o ou, ele vai justamente pegar ou um ou outro. Eu não preciso ter que as duas condições satisfaçam o que eu estou querendo. Eu só preciso que apenas uma delas funcione. Se uma condição for suficiente, é isso que ele quer. Deu verdadeiro em uma condição? Pronto, resolvido o problema, eu posso printar. O penúltimo exercício é justamente o da primeira aula, que é quando atravessar a rua. Vamos criar um algoritmo aqui para poder atravessar a rua. E esse a gente vai utilizar o operador lógico NOT. Como que ele funciona? Vamos lá. Vamos criar uma variável aqui chamada passando o carro, para saber se o carro está passando ou não. E eu vou atribuir a ela um valor booleano. Neste caso aqui é o true. Se estiver passando o carro, vai ser true, ou seja, é verdadeiro. Se não estiver passando o carro, vai ser false. Então vamos lá. Como é que funciona essa? Como é que eu aplico essa estrutura? If not passando o carro, dois igual a true. Print atravesse a rua. Então, olha só. O if manteve a mesma coisa, dois pontos a mesma coisa, e aqui eu adicionei só o not. Então, se o carro não for igual a true, se não estiver passando o carro, ele vai falar atravesse a rua. Se não, ou seja, quando estiver passando o carro, quando o carro for false, eu vou colocar aqui print espere na calçada. Vamos ver se funcionou? Olha lá, espere na calçada, porque o carro a gente está falando que é igual a true. Mas aqui a gente tem uma boa prática, tá? Eu não preciso repetir esse igual a true, igual a true aqui. Quando se trata de valores booleanos, basta a gente passar o nome da variável, retirando isso aqui, que ele já vai funcionar. Porque quando eu passo o nome da variável e ela é booleana, ele entende assim, puxa, se isso aqui existe, ele já é true. Esse já é o padrão, ele já nasce como true. Mas se eu quisesse comparar o false, aí eu daria. Se eu quisesse comparar o false, aí eu teria que dar igual false. Mas como eu quero saber se é true, eu não preciso. Basta eu passar o nome da variável aqui, tá bom? E o que o not faz? Como é que ele funciona? Ele simplesmente inverte o valor. Então aqui, ó. Rodei, espere na calçada. Por que ele deu espere na calçada? Porque deu igual a true, ou seja, se não estiver passando o carro, se não estiver passando o carro, então o carro aqui está true, ou seja, está passando o carro. Então, se está passando o carro, espere na calçada. E agora vamos lá. Se eu trocar o passando o carro para false, agora não tem mais carro passando. O que ele vai fazer? Atravesse a rua. E agora, para encerrar essa aula, não se esquece de deixar o seu like, de ativar o sininho para as notificações, de se inscrever no canal e de compartilhar essa aula com os seus amigos. Então, vamos lá. Crie um algoritmo que utilize as seguintes regras para nos aconselhar se devemos sair ou não de casa. Se estiver sol e temperatura agradável entre 30 e 40 graus, vá para a praia. Se estiver chovendo ou muito frio, abaixo de 15 graus, você vai dizer que vai chover e esfriar, que é melhor ficar em casa assistindo Netflix. Se não, informe o clima e a temperatura e diz que eu que decido. Então vamos lá. Quais são os valores, quais são os dados que nós precisamos capturar aqui para começar o nosso sistema? Esse algoritmo aqui, ele está envolvendo dois atributos. Ele está envolvendo duas variáveis. Quais são elas? A temperatura e o clima. Quando ele fala se estiver sol, se estiver chovendo, ele está falando sobre o clima. Então nós temos que armazenar o clima, botar último, que é o da última aula, último clima, último dessa aula, né? Igual, vamos começar ele como nublado. Última temperatura. Vamos colocar 26
graus. Agora vamos escrever o nosso programa. Vou colocar aqui, ó, informações como comentário. Informações coletadas. Algoritmo de verificação de clima e temperatura. Vamos lá. If último clima, então a minha condição vai começar assim. Se o último clima for igual a Sol, e a última temperatura for maior ou igual a 30 e a última temperatura for menor ou igual a 40. Daí nós vamos dizer print vá para a praia. Se não se último clima for igual, o que ele pede aqui? Vamos olhar, ó, chovendo ou abaixo de 15. Então, se não se o último clima for igual a chuva e a temperatura, última temperatura, for menor ou igual a 15, nós vamos imprimir print vai chover e esfriar. Melhor ficar em casa e assistir Netflix. E por último, se não, nós vamos dizer para ele, agora utilizando um recurso da última aula, que é como que faz para unir texto e variáveis. Nós vamos dizer, é o Fzinho, né? Para quem não lembra, o F no começo, seguido das aspas. É o F no começo, seguido das aspas. E quando tiver uma variável, a gente coloca entre chaves. Então, vamos lá. Você decide. Você decide. O clima está. E aí, vamos passar aqui o último clima. E a temperatura é de última temperatura. E vamos colocar um Czinho. Então, esse aqui é o nosso programinha. Vamos ver se vai funcionar. Aqui tá dando um sublinhado, já diz pra gente que tem alguma coisa errada. O que que é isso? Eu botei última e é último. Se a gente rodar, vai dar erro. Ó. Já deu erro. Tá falando que última não foi definido, porque eu não escrevi último em nenhum momento anterior. Eu não defini igual eu defini agora, a última temperatura e último clima. Então eu tenho que utilizar uma coisa que eu já defini, que é o último, com O no final. Se eu rodar agora, vai funcionar. Olha lá. Você decide. O clima está nublado e a temperatura é 26 graus. E se tiver chuva e for 26 graus? Aqui, ó, cometemos um erro. Você decide. O clima está chuva e a temperatura é de 26 graus. Por quê? Aqui é se estiver chovendo ou muito frio. Ou muito frio. A gente colocou um AND aqui. Esse AND tá quebrando a gente. É o OR. O OR que vai resolver o nosso problema. Então vamos lá, botar para rodar de novo. Vai chover e esfriar. Melhor ficar em casa e assistir Netflix. Agora, para poder fechar, eu vou dar uma segunda alternativa para poder resolver esse primeiro if aqui, tá? Vai ser if último clima igual a Sol, AND, e aí a gente vai fechar com um AND só. A gente vai economizar um pouquinho de código aqui da seguinte forma. Vamos colocar 30, que é o primeiro valor, menor ou igual, última temperatura, maior ou igual a 40.
Então é como se ele estivesse centralizando de fato a última temperatura e verificando tanto para a esquerda dela, verificando se ela é menor ou igual a 30, quanto para a direita dela, se ela é menor ou igual a 40. Então, se ela for menor ou igual a 40 e menor ou igual a 30, ele também vai funcionar aqui. Como, por exemplo, se eu trocar aqui agora e colocar Sol e colocar 32, ele vai nos dar a resposta que ele já estava dando anteriormente. Vá para a praia. Então, beleza, pessoal? E aí, viu como as expressões condicionais e booleanas fazem toda a diferença? Agora o seu código vai se tornar mais inteligente e vai tomar decisões sozinhas, porque você automatizou isso. Mas calma, que esse é só o começo, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre estruturas de repetição. E se eu te dissesse que você pode ensinar o Python a repetir o código automaticamente, sem ter que ficar copiando e colando várias vezes? Isso mudaria o jogo, não mudaria? A gente tem feito isso várias vezes. Toda hora a gente copia e cola, repete e repete. E se a gente pudesse automatizar isso? Então agora você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder a notificação da próxima aula e me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Você prefere o modelo anterior com slides e depois a mão na massa, o código, ou você achou que dessa forma ficou mais dinâmico, mais direto, com a explicação direto no notebook? O que você prefere? Escreve aí para mim, beleza? Te vejo no próximo vídeo.